A gente está com convidados aqui, filiados de São Paulo, tá? A Acciona, a Estre, tem filiados aqui que a gente convidou em Nova York para estar aqui, um pouquinho mais do nosso estado. E também estamos com a transmissão desse evento para outras unidades do LIDE que vem no Paraná boas oportunidades de negócio. Queria que o Bequim e o Guto comentassem sobre o que difere a nossa lei de PPPs, o que ela tem de diferente dos outros estados. Bom, quando a gente pediu, né, que fosse elaborada e a gente fez uma atuação em cima dela, trabalhamos ela, foi colocado aqui, qual o problema da PPP? A PPP, ela passa um tempo muito grande, são 30 anos, 20 anos, 40 anos, a PPP é muito longa. Ela precisa dar garantia para o setor privado. E essa lei, assim, a coisa que mais me chama a atenção nela é a garantia que ela mostra ao setor privado que vai receber aquilo que está entregando, que existe os KPIs, existe as medições, tudo mais, que na GEPAS para fazer as medições, fazer as aferições e tudo mais, a regulação. Então, acho que isso é o grande, assim, se você me perguntar, é direto e objetivo. Bom, eu vou parafrasear uma frase do economista brasileiro que diz que no Brasil até o passado é incerto. Nós vivemos num país estável, estamos vivenciando a questão da Eletrobras agora, e, naturalmente, nós temos um processo de amadurecimento até do nosso processo democrático. O Congresso fez um contraponto importante para dar estabilidade. Grande parte desses projetos, onde o parceiro privado participa, naturalmente, tem toda uma engenharia financeira alavancada no mercado financeiro, nos fundos internacionais, fundos nacionais, para poder pôr de pé essas iniciativas. E, naturalmente, o dinheiro é muito isso, né? Então, o risco inerente pela longevidade dos projetos, o risco inerente por uma nova relação no país, com muita estabilidade, com mudanças políticas, com mudanças nas regras do jogo, isso, naturalmente, ele acaba encarecendo os projetos, porque isso tudo vai no custo, vai na matriz de risco. A lei tem justamente esse mecanismo, e aqui nós temos um processo ainda não é uma coisa estanque, um processo de amadurecimento. Nós precisamos dar garantia para a relação privada, porque, veja bem, há um pouco de preconceito no Brasil com o privado. Mas como é que o privado vai ganhar dinheiro do público? É a relação que a gente escuta. A relação não é essa. É o público, que eu vou fazer esse serviço mal feito ou não tão com a mesma eficiência, vou gastar muito, eu vou parcerizar com o privado que tem eficiência e vai mudar essa relação. Então, tem um pouco desse conceito, quando a gente fala em PPP, do olhar, um olhar mal visto, às vezes, do poder público ou da justificativa para a sociedade, para o cidadão. Por que estou dando um serviço que é atribuição minha e vou dar para alguém ganhar dinheiro? Então, não é essa a relação, é o contrário. Eu estou buscando um parceiro para me ajudar a trazer capital, mobilizar capital, da transparência, melhorar a eficiência. Então, essa relação é um pouco mais também da ótica antiga de PPP, que nós precisamos nos vencilhar. E como faremos isso? Com uma boa lei, com um arcabouço legal, mas, sobretudo, com regras muito sólidas para poder dar tranquilidade a esse investidor vir para o jogo. Duas coisas. Primeiro, quando foi feita essa lei, em 2018, quando foi escrito, quando foi proposta essa lei foi colocada à apreciação do setor privado. Então, isso que o Guto, que o Matheus acabou de falar, da PGE, principalmente, nós temos uma PGE, hoje, no estado do Paraná, que ela, da mesma forma que o governo, porque a PGE é governo, nós, de modo geral, estamos governo. Então, existe essa diferenciação, Secretaria da Fazenda e tudo mais. Então, o que acontece? Eles deixaram de olhar a ótica de contra o empresário, e sim da ótica de que ter lucro não é pecado. Esse é um governo que olha o seguinte, ter lucro é legal. Quanto mais o cara ganha, mais o cara paga imposto. Então, assim, esse arcabouço, de pegar um arcabouço legal, mostrar para a iniciativa privada, falar, ó, isso aqui precisa ser melhorado, isso aqui precisa me dar mais garantia para buscar tirar o capital. Perfeito. E, ao mesmo tempo, isso que o Guto colocou, que é muito importante. O governo ele não é contra com que as empresas... Queria fazer só um pequeno spoiler, que o meu tempo esgotou, eu respeitei, estourou o tempo. Eu coloco aqui as PPPs... Eu coloco a PPP em 3 grandes pilares, tá? Um pilar é o pilar da infraestrutura, muito caro, pouquíssimas empresas no Brasil e no mundo podem participar. Segundo pilar, as PPPs administrativas,
que aí você abre para outro range de pessoas. Mas o Paraná, e aí eu coloco como Invest um olhar que eu estou tendo para dentro do Estado, que o governo me deu a oportunidade de, não dos 399 municípios, mas eu rodei uns 200 municípios. Uma oportunidade ímpar aqui no Estado do Paraná, que é o turismo. Assim como outros estados, mas o Paraná em especial, nós temos Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é conhecido internacionalmente, é o segundo maior polo de receptivo de turismo internacional. Então, o que acontece? Quando a gente fala do Paraná, do Quartelar, de Vila Velha, a gente começa a falar de Prudentópolis, a gente fala de Ilha do Mel, a gente fala da Grande Reserva da Mata Atlântica, é um olhar que deveríamos todos ter um olhar especial para esse tipo de PPPs, esse tipo de concessões, esse tipo. Então, assim, o Paraná é um celeiro fértil para a questão do turismo. E só para complementar, o Bequim vai me cobrar a semana inteira, que eu extrapolei o horário. Eu já vi que ele vai me impressionar. Não dá para... Veja bem, nós estamos aqui falando, olha, o Estado está preparado, e a trilha que o Matheus aqui, e aqui é importante, a FIPTA, nós contratamos a FIPTA, no processo de contratação, vai auxiliar a estruturação da nossa unidade. Então, nós temos que estruturar a unidade, deixar um fluxo muito claro, tem as questões da lei, que dá um arcabouço legal, tem a questão da PGE, que, de fato, nós temos bons procuradores já muito conceituados no nosso PPP, mas daqui a 3 anos e meio, 4 anos, nós não estaremos aqui. Né? Os governos mudam, mas o empresário, o capital está lá. Então, o que nós temos que deixar muito claro é que o assunto regulação é estratégico nessa relação de PPP. Não há segurança para o investidor se não tiver uma regulação, porque nós sairemos, mas a regulação permanece, a regulação que vai mediar essa relação. Então, a AGEPAR, nós estamos no processo de avanço, naturalmente, como entra PPP novos, serviços novos, a AGEPAR também será demandada para ampliar. Foi aberto concurso, tem toda uma nova roupagem, então, um processo aí com muita franqueza, pedagógico, de muita aprendizagem, é uma mudança também de conceito, da mesma forma como quem tem que justificar para o cidadão que nós vamos aqui terceirizar, ou privatizar, ou fazer concessões, é importante que o Estado também compreenda, na sua força, o que é um modelo regulatório consistente. Então, nós estamos sempre avançando e nós teremos mais novidades com a AGEPAR, porque não adianta de que vender ativo, privatizar, fazer concessões, PPPs, e não tiver uma regulação que dê garantia para esse capital privado. Então, no caso, a AGEPAR, que tem evoluído muito, né, e seguirá nessa tendência, isso tudo para dar garantia que o capital, como eu disse lá na primeira fala, possa entrar, mas também possa sair. Complementando aqui, né, quando a gente começou essa jornada de investir em PPPs, né, no início, minha família, eu tinha ido estudar fora, tinha visto como é que funcionava, já entendia que a dívida externa do Brasil ainda estava extrapolada, então era realmente a solução. Quando eu cheguei, né, a gente fala alguma coisa inovadora, não só aqui, mas também no nosso grupo familiar, ou de empresário, o que seja. Eu falei, o quê? Investir em PPP, o que é isso? PPP de educação, governo? Não, esquece isso aí. Aí, enfim, né, superamos aí os desafios. E na pandemia, né, a gente achava que está tudo bem, de repente as escolas fecham. E aí você não tem um aluno dentro da sala de aula. O atual, né, na época, prefeito não era o prefeito que tinha feito o projeto. E aí a secretaria começa, né? Não, peraí, não, para conversar como se você fosse um prestador de serviço. É isso que você está falando, né? Porque fala, não, cara, estou te financiando. Eu não sou prestador de serviço. Quando você faz aí um negócio, você chama um investimento, é diferente. Aí fomos explicando e tudo. Nunca ficamos sem receber. E hoje é um assunto principal da mesa, né? Então, estamos muito felizes fazendo um PPP em Minas e acreditamos que podemos fazer aqui também. Ótimo. Ontem a gente estava conversando, eu, o Paulo e o Leon, e o Rus trouxe uma informação, não sei se você pode abrir aquele número de quanto custa para o governo bancar e quanto custa para você, não pode. Então, o Rus trouxe um número sobre eficiência, né? Quanto que a gente, nós, prestadores de serviço, quando a gente vende... Pode? Quando a gente vende, faz uma relação B2B, quanto isso
acarreta o nosso caixa e quanto que a gente economiza no tempo e, principalmente, aumenta a eficiência, a prestação de serviço para os munícipes, para a população. Eu queria que o Russo comentasse um pouquinho sobre essa questão de legado e propósito, né, que eu acho que a gente está aqui não só para ganhar dinheiro, sustentar nossos negócios, pagar impostos e também sustentar as nossas empresas e manter a geração de emprego, mas principalmente ter que ter um propósito, um legado. Comenta sobre isso, Russo, para a gente ir para o encerramento. Eu acho que esse é a base, né? Acho que ter lucro tem que estar no primeiro capítulo aí, não existe negócio sem lucro, mas acho que o principal é a gente entender o amor ao próximo mesmo, né? A gente amar o próximo como a gente se ama, né? Acho que a gente ter escolas públicas melhores que as particulares que eu estudei é muito gratificante, né? É uma sensação de give back para a sociedade que faltava assim na história de empreendedorismo da minha família, de gratidão, de tudo que a gente conseguiu construir, mas agora construindo escolas e centros de saúde. E eu vou em cada entrega e a comunidade recebe chorando, porque realmente é diferenciado. E eu fico o convite aqui, né, para quem quiser e tiver disponibilidade, escolas e centros de saúde. Perfeito. Às 2h, a gente tem aqui dentro da nossa programação, a gente vai receber o Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, para falar sobre a retomada de investimentos e as oportunidades. Como que a gente começa, como que a gente financia esses projetos, né? Que capital a gente tem, como que o mercado internacional vê esses projetos aqui no Brasil. Então, é uma agenda super importante, a gente vai ter às 2h. Para a gente encerrar esse painel, vou perguntar para o Matheus, muitos empresários estão aqui e não sabem por onde começar. Você faz a estruturação para o lado do governo, mas onde que o empresário sabe que oportunidades tem? Como que o empresário pode acessar essas iniciativas que o governo do Estado está abrindo? Como que começa a prestar serviço? Como que começa a estruturar uma PPP, Matheus? Olha, tem de várias formas, né? Todos os atos do Estado são públicos, então, assim, a primeira dica é acompanhar a publicização disso. Mas, diferentemente de um contrato de prestação de serviços os tradicionais, que muitas vezes está ali no âmbito da administração, a necessidade interna nasce numa secretaria e, de repente, um edital é publicado, os contratos de concessões e PPPs, eles são construídos. E essa construção, ela se dá com a participação do agente privado. Então, tem consulta pública, tem audiência pública, tem muitas rodadas de discussão. Quando os projetos são maiores, são mais complexos, tem market sounding, rodada de negócios, atração de investimentos. Então, isso é sempre publicado. Tem a figura do PMI, né, da manifestação de interesse do parceiro privado, e que muitas vezes o parceiro privado vai ao Estado levar a ideia. Então, existem várias formas de que o investidor pode tomar conhecimento disso. Aqui mesmo hoje, os investidores tomaram conhecimento de inúmeros projetos. Quando na fala do secretário Guto, ele mencionou aqui vários projetos que estão no radar do Estado e que, muito brevemente, serão colocados a público. Projetos que estão na cabeça do secretário, na Paraná Parcerias, mas aqui já foi um recado para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Os projetos de infraestrutura, eles são comunicados à comunidade empresarial, à comunidade local, à sociedade, com antecedência. Então, todo mundo fica sabendo. O projeto nasce assim, nasce da necessidade que o Estado identifica, uma forma de melhor atender aquela demanda da sociedade, e esse processo de construção, naturalmente, tem a participação do parceiro privado. É diferente, é outro conceito. A gente está muito acostumado ainda no Brasil com contrato de prestação de serviço. A gente fala contrato tradicional, da lei de licitações, da 8666. Aqui é outro mundo e o parceiro privado está junto, ele participa, às vezes, da construção da solução. Então, é muito tranquilo tomar conhecimento disso.
Perfeito, obrigada. Então, vou encerrando esse painel, chamo a Mira para a gente continuar a agenda. Agradeço a todos os painelistas e dizer para o Matheus que a gente é competitivo aqui no Paraná, a gente quer o Paraná naquele mapa dos melhores práticos, tá bom? Obrigada.